Caríssimos amigos, amigas, temos conosco o Ademar Faria Júnior, companheiro, palestrante espírita, orador, consagrado, escritor, que tem contribuído para a divulgação da doutrina espírita nos nossos arraiais capixabas e fora do nosso estado. E aqui hoje, a sua presença nos brinda com um tema palpitante na noite de hoje, o suicídio sob nova perspectiva. Queridos companheiros e companheiras, uma noite maravilhosa a todos. Mais uma vez, estamos tendo a grata honra e satisfação de atender ao convite que o Departamento Doutrinário da Casa nos fez para que nós pudéssemos, mais uma vez, trazer a nossa singela contribuição para a propagação da mensagem espírita cristã. Agradeço a presença de todos, a presença dos amigos espirituais, a fim de que eles possam colaborar para manter a harmonia do nosso ambiente, sabedores de que a ação deles sobre nós é sempre muito intensa, e que nós precisamos estar cada vez mais em condições de receber a proteção e o amparo que eles têm sempre a nos oferecer. E eu gostaria de, inicialmente, dizer que o nosso objetivo no estudo sobre o suicídio, sob nova perspectiva, é um intuito ou um objetivo bastante diferente. Nós não temos a intenção aqui, com a nossa singela palestra, de emitir qualquer tipo de julgamento em relação àqueles irmãos que partiram para o outro mundo através das portas do autoextermínio. Não é nosso objetivo, até porque nós não temos credenciais para isso. Nós não estamos aqui para julgar, para emitir qualquer tipo de conceito negativo em relação àqueles companheiros que foram para o outro lado da existência, através do autoextermínio ou do suicídio. Porque nós somos exímios julgadores. Nós somos exímios julgadores. Nós sabemos julgar com a maior facilidade do mundo, mesmo sem ter qualquer tipo de credencial para isso, mas nós achamos que podemos julgar. E muitas vezes nós nos esquecemos que talvez, se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa que se suicidou, talvez nós tivéssemos feito a mesma coisa. Talvez até por menos do sofrimento que ela estava experimentando, nós fizéssemos talvez a mesma coisa. Então, é muito triste quando nós vemos pessoas emitindo conceitos do tipo: ah, isso é falta de Deus, ah, isso é fraqueza, ah, se tivesse Deus no coração, ah, isso, ah, aquilo. É muito fácil falar isso, muito fácil. Mas, na verdade, nós não sabemos o que motivou o indivíduo àquele ato. E nós sabemos que para que o indivíduo possa se suicidar, ele estava experimentando 100% de sofrimento existencial. Porque o suicida, ele consegue burlar um mecanismo de defesa muito intenso que todos nós carregamos conosco, que é o instinto da sobrevivência. Ele consegue burlar o instinto da sobrevivência. E vejam que o instinto da sobrevivência, ele está em uma parte da nossa estrutura cerebral, no chamado cérebro réptil, onde nós temos ali preservados todos os impulsos de sobrevivência do ser humano. E esse cérebro réptil, essa estrutura bem primitiva do nosso cérebro, ele determina certas atitudes que não são conscientes, não passam por uma análise, por um critério. Ele simplesmente manda agir e nós agimos. Se de repente, por exemplo, o teto dessa casa espírita começar a desabar, os senhores vão ver pessoas passando por essas janelas em gretas e
caindo lá embaixo, em pé e olhando, falando, nossa, como é que eu fiz? Como é que eu pulei lá de cima para poder me salvar? Pois é, o cérebro réptil é que determinou isto. É o instinto de sobrevivência. Nós fazemos coisas que nós nem imaginamos. Se nós estamos andando numa rua, de repente um pitbull louco e desesperado vai ao nosso encontro, nós somos capazes de pular um muro de 4 metros de altura sem nos dar conta. Parece que aquela estrutura de um felino que existe aí, instintiva dentro de nós, nos motivou a subir o muro, mesmo que as nossas condições físicas não nos permitam, mas a gente tenta, para fugir daquela perseguição. Quem é que determinou isso? A estrutura primitiva do nosso cérebro, que tem por objetivo preservar a nossa vida orgânica. Então, o suicida ele consegue burlar esse mecanismo, porque ele experimenta 100% de sofrimento existencial. Então ele consegue burlar esse mecanismo de defesa que nós temos, esse instinto de preservação que nós carregamos conosco. E olha, uma das questões mais interessantes apresentadas pela doutrina espírita em relação a isso é exatamente oferecer uma nova visão, uma nova perspectiva sobre esse assunto. Porque nós não estamos aqui hoje para ficar falando de vale dos suicidas, de dores e sofrimentos, como normalmente a gente vê informações em se tratando dos suicidas. Porque a doutrina espírita é uma das únicas a oferecer uma nova visão em relação a isso. Porque as demais religiões, em sua grande maioria, quando o indivíduo comete um suicídio, para onde é que ele vai? Para o inferno. É o que se apregoa aí fora. O suicida não tem salvação. Por quê? Porque ele transgrediu uma lei divina, ele foi contra uma lei de Deus, ele deu cabo da sua própria existência e isso Deus não tolera, é intolerável para a divindade. Então, eles apregoam aí fora que o indivíduo está perdido, ele foi para o fogo eterno do inferno. E como nós, os espíritas, através de uma análise criteriosa e lógica, não é porque, nós não acreditamos no inferno, aí todos, realmente nós não acreditamos no inferno. Não é assim. Nós não acreditamos porque nós temos uma visão lúcida a respeito dos mecanismos das leis divinas. Nós sabemos por que não existe, nós entendemos por que não existe o inferno, nem tampouco o céu. Então, se não existe o inferno como local de sofrimento eterno, que não tem um caráter, inclusive, reeducativo, né? Porque sofrer para não reeducar não compensa, não vale a pena, não tem efeito você sofrer se o sofrimento não trouxer o caráter da reeducação. Então, se o indivíduo vai para esse ambiente e vai sofrer por toda a eternidade, qual o sentido do sofrimento dele? Ele vai sofrer por toda a eternidade para quê? Qual o objetivo dessa dor ou dessas dores? Qual o objetivo desse sofrimento? Nenhum. Será que Deus criou um mecanismo de punição e esse mecanismo de punição não vai trazer o infrator de volta? Não, não vai. Na visão do inferno, não. Então, não tem sentido a existência desse local. Então, para nós, a nossa visão para aquele que cometeu o suicídio é uma visão totalmente diferente. É uma nova perspectiva que nós oferecemos com a doutrina espírita e nós gostaríamos aqui de entender por que o indivíduo sofre, por que ele experimenta sofrimentos no mundo espiritual, mas entender dentro de uma lógica, de um raciocínio, não da forma como muitos imaginam, ele está sofrendo porque ele transgrediu a lei de Deus, então Deus está castigando ele, porque nós sempre crescemos com essa ideia absurda, né, de que Deus castiga. Porque nós, os humanos, castigamos, então nós imaginamos que Deus também castiga. Aprendemos isso nos seios das outras religiões aos quais talvez nós tivemos experiência antes de vir para a doutrina espírita. Então, o suicida sofre por causa disso? Deus o está castigando? Não, absolutamente, absolutamente. E nós vamos entender hoje, vamos procurar analisar juntos, de onde advém esse sofrimento que atinge o suicida após ele ter tentado o autoextermínio. Bom, eu trouxe alguns slides, são poucos, não tem quase nada escrito, só mesmo para ajudar a fixação do tema. Eu estou falando muito rápido aí para os senhores, está todo mundo compreendendo bem?
Muito bem. Bom, aqui nós temos 3 figuras, né? Nessa primeira figura, nós temos aqui uma centelha, uma chama, um fogo, é o Espírito. Nessa segunda aqui nós já temos essa centelha, mas agora definida com uma individualidade, é o perispírito. E aqui nós temos o corpo físico, o soma. 3 estruturas que elas são distintas, porém interligadas, interrelacionadas. O espírito é isso aqui, é uma centelha, uma chama. Só que o espírito, ele precisa de uma forma, de uma individualidade. Porque senão, se você sonha que está vendo o espírito e você vê, por exemplo, no seu sonho desta forma, você não sabe quem você viu. Você fica sem definição de quem é que você viu. Se você é um médium vidente e está vendo um espírito dessa maneira, você também não sabe que espírito é esse que você está vendo. Você está vendo apenas um clarão, uma centelha, uma chama, mas você não sabe quem é. Então o espírito, para ele ser identificado, ele tem um corpo, que nós chamamos na doutrina espírita de perispírito, que não é uma invenção da doutrina espírita. Tem pessoas que às vezes falam, o espiritismo inventou mais uma, ele chama lá de perispírito, um tal de corpo do espírito, perispírito. Não é invenção, apenas um neologismo, um termo novo criado por Kardec. Mas a crença na existência desse corpo espiritual é antiguíssima, antiguíssima. Os hindus o chamam de Linga Sharira, é o nome indiano para o corpo espiritual. Os egípcios o chamavam de Ka ou Bai. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, diz que se o homem tem um corpo animal, ele terá também, ou possuirá também, um corpo espiritual. Uns são os corpos terrestres, outros são os corpos celestes. Pitágoras chamava de eidolon. As escolas teosóficas o chamam de corpo astral. Na doutrina espírita recebeu o nome de perispírito. Por que esse nome? Kardec fez uma comparação de um termo usado na biologia. O que reveste o caroço de um fruto chama-se perisperma. É aquilo que envolve o caroço de um fruto. Aquela membranazinha, aquela película, chama-se perisperma. Então, por analogia, aquilo que envolve o espírito, ele deu o nome de perispírito, aquilo que está em torno do espírito. Modernamente tem sido chamado de MOB, M-O-B, que se chama modelo organizador biológico. Modelo organizador biológico, porque ele é visto como o molde do nosso corpo físico. E realmente é verdade. O nosso corpo físico, ele tem essa modelagem, essa estrutura, em função de um modelo pré-existente, que é o perispírito. E nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Bom, muitas vezes nós ouvimos dizer nos nossos estudos espíritas, nas palestras, assim, que o nosso espírito está ligado ao nosso corpo físico. A gente ouve sempre isso nos estudos, o espírito está ligado ao corpo. Mas de que forma que ele está ligado? Como é que é isso? É ligado célula a célula, está ligado numa parte do corpo, está ligado só na cabeça, na altura do músculo cardíaco? Aonde é que está ligado? Da região abdominal? Como é que é essa ligação? Como que acontece? Desde quando? Como é que funciona isso daí? Bom, então, esse slide tem por objetivo nós entendermos como é que se efetua direitinho a ligação do espírito com a matéria. É interessante primeiro falar sobre isso, para que nós possamos entender depois a questão do suicídio, tá? Que alguém pode estar pensando, poxa, mas ele está falando agora de nascimento e é para falar do suicídio? É porque nós vamos fazer um caminho inverso para nós entendermos depois o mecanismo do suicídio. Bom, então eu coloquei aqui o espírito com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito, tá? Com o perispírito ele é uma individualidade. Então o vidente vê um espírito
o identifica porque ele tem o corpo espiritual. Ah, eu vi o espírito da minha avó materna, que já é desencarnada. Perfeito, ele identificou porque ela está na sua forma espiritual, com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito. Ah, eu tive um sonho que eu encontrei um amigo que desencarnou há muito tempo, eu vi o perfeitinho, nós passeávamos. Sim, você identificou exatamente porque ele estava na sua individualidade com o seu corpo perispiritual. Muito bem. Então aqui nós temos um espírito qualquer com o perispírito. E aqui nós temos o fenômeno da fecundação, momento onde nós temos milhares de gametas masculinos, os espermatozoides, que são depositados no organismo feminino e vão em busca, né, do óvulo para o processo da fecundação. Quando nós temos o processo da fecundação, em que apenas um gameta masculino, apenas um espermatozoide efetua o mecanismo fecundatório, nesse exato momento, nós temos aí a formação de uma célula-ovo, chamada também de zigoto, né? Nesse instante, a espiritualidade nos informa que inicia-se o processo da ligação entre espírito e matéria. O espírito reencarnante se une ao novo modelo físico, ao novo corpo, exatamente na hora da fecundação. É por isso que a doutrina espírita ela é radicalmente contra o aborto em qualquer fase da gestação. Porque para nós, os espíritas, desde o momento da concepção, da fecundação, já existe um espírito ali vinculado àquela célula-ovo ou zigoto. E esse mecanismo, pessoal, é um mecanismo muito bem preparado. A reencarnação não é uma coisa assim que o espírito cai de paraquedas num seio familiar. Não, nada disso. Há toda uma estruturação, uma preparação, as condições genéticas dos pais, o ambiente familiar, as condições sociais, as condições financeiras, a cidade, o bairro, o país, as atividades que ele vai desenvolver, a profissão, tudo está muito bem estruturado e delineado na programação reencarnatória desse espírito. Então é toda uma programação que existe. Então aqui nesse caso, nós temos já um espírito ligado ao corpo. Vale salientar que existe um caso, né, que a doutrina espírita, ela concorda com o abortamento. É aquele caso em que o processo gestacional poderá ocasionar a morte da mãe. Nesse caso, se realmente for comprovado que a continuidade do processo gestacional poderá colocar em risco a vida da mãe, então, nesse caso, é preferível sacrificar a criança e preservar a vida da mãe. Nesse caso, a doutrina espírita é favorável ao aborto. Agora, a nossa legislação brasileira, ela permite em outros dois casos, né? Que é no caso do estupro e agora, recentemente, que foi aprovada a questão das crianças anencéfalas, que falta uma parte da estrutura cerebral, tá? Nesses dois casos, a nossa legislação permite. A doutrina espírita é contrária, mesmo nesses dois casos. Inclusive tem uma mensagem da Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, muito bonita, muito interessante, que ela fala bem assim: a mulher que recebe um filho resultado de um estupro, ela não dá um passo na evolução, ela dá um salto. Então ela está querendo dizer aí que a mulher que recebe uma criança resultado de um estupro, ela não dá apenas um passo no processo evolutivo, ela dá um salto, porque ela está demonstrando uma obediência às leis divinas, né? Um desapego, ela está tendo ali um amor incondicional por uma criança que vai ser gerado na sua intimidade. Então, nesse caso, apesar da legislação permitir, nós na doutrina espírita somos contrários. Bem, então aqui nós temos a célula-ovo ou zigoto, o espírito já está ligado. Aqui ela caminhou pelas trompas de Falópio, foi para o endométrio, né, na estrutura uterina, se acoplou, e aí começa o processo da divisão celular ou cisciparidade.
para a formação embrionária, fetal. Muito bem. Bom, esse espírito está ligado ao corpo. E agora, como é que vai ser a partir dessa estruturação da sua forma física? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Eu trouxe aqui um slide de uma célula com um corte e nós vamos estudar um pouquinho isso daqui para entender como é que fica essa ligação aqui do espírito e formação do corpo. Eu vou usar como referência aqui para os senhores os trabalhos do espírito André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier. As obras de André Luiz foram ditadas há mais de 50 anos. E na época, elas causaram assim muita comoção no meio científico. Porque André Luiz ele falou umas coisas que contrariava a ciência oficial na época. Então, quando nós lermos André Luiz, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele falou muita coisa que antecipou conhecimentos científicos. E tem muita coisa ainda que a ciência oficial não concorda, mas estão lá nas obras de André Luiz. É uma questão de tempo. Então, uma das coisas é essa que nós vamos falar agora. Quando André Luiz ditou os livros através do Chico Xavier, na época, para a ciência oficial, a parte mais importante de uma célula era o núcleo. Porque a célula tem o núcleo e o citoplasma. Vamos imaginar um ovo, quando nós vamos fritar, né? A gente quebra o ovo, joga na frigideira, está lá. O núcleo, a gema, a clara, o citoplasma. Está certinho ali, né? Não no meu caso, porque quando eu frito o ovo, eu não sei o que acontece, que ele vira um mexido, né? Mas desconsidere o meu e vão ficar só com a imagem inicial. E aí, então, nós temos ali, na época, a parte mais importante, segundo a ciência, era o núcleo. André Luiz vem dizer que não, que a parte mais importante é o citoplasma. Mais precisamente, no citoplasma, uma estrutura, né, uma organelazinha chamada de centríolo, esses dois pontinhos brancos aqui. Dentro desses centríolos, tem uma estrutura igual a essa daqui, chamada de microtúbulos. Essa estrutura, os centríolos, eles são responsáveis pelo processo da divisão celular. São eles que promovem a duplicação, a divisão das células. E dentro deles nós teríamos os microtúbulos. Aí ele veio dizer o quê? Que é aqui, nesses centríolos, que acontece a união do perispírito com a matéria. Exatamente nesse ponto é que há a fixação. Em cada nova célula que vai sendo formada para a estruturação do corpo, vai se vinculando estruturas do corpo perispiritual. Então, dos trilhões de células que nós temos hoje no nosso corpo, todas elas estão ligadas ao corpo espiritual, através dos centríolos. E disse mais, existe uma substância que faz o adesivamento, a colagem, se assim podemos nos expressar, do perispírito com a célula, que é o fluido vital. O fluido vital é uma energia, um combustível que nós recebemos por ocasião da nossa reencarnação, do nosso processo reencarnatório. E esse fluido vital, ele é determinado em função da quantidade de tempo que nós iremos passar aqui na Terra. É um combustível mesmo. Então, fazendo uma analogia, eu vim de Linhares hoje, e aí eu abasteci o carro. O abastecimento, ele está levando em conta a minha vinda, e agora, quando eu terminar a palestra, o meu retorno para Linhares. Então, eu coloco combustível baseado nessa quilometragem. Se eu não fizer isso, eu corro o risco de não chegar ou de não conseguir voltar. Então, é o fluido vital, é o combustível que nós recebemos. Agora, eu poderia também, nessa viagem, fazer o quê? Bom, eu sei qual é o trajeto. Resolver desviar, entrar, olhar uma estrada assim diferente, falar, gozado, nunca passei por aqui, vou ali um pouquinho. Aí entrava, aí andava 80 quilômetros lá naquela estrada, voltava. Aí via outra, agora eu vou beira-mar, aí ia pela praia. Eu ia consumir o combustível e não ia atingir o meu objetivo, chegar aqui hoje, ou talvez retornar para Linhares. Isso acontece muito conosco. Nós recebemos uma cota de fluido vital dentro daquela programação que nós tínhamos. Chega aqui, a gente começa a queimar fluido vital com outras coisas. A gente começa a utilizar esse fluido vital para outras coisas. E aí nós podemos, então, diminuir o nosso tempo de permanência aqui na Terra.
Isso se chama suicídio indireto. Suicídio indireto. E nós fazemos isso de vez em quando. Quando? Quando bebemos, quando fumamos, quando perdemos noite de sono, quando fazemos extravagâncias das mais variadas possíveis, nós estamos utilizando o nosso fluido vital de maneira equivocada. E aí nós estamos consumindo. Então, esse fluido vital é ele que mantém a ligação entre espírito e matéria. Em cada célulazinha do nosso corpo, nós estamos ligados nessa estrutura. Deu para entender até aqui, pessoal? Bom, o que acontece agora? Bom, agora eu tenho um corpo todo ligado ao corpo espiritual, ao perispírito, participo de duas realidades. Nós participamos de duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, porque nós temos um corpo espiritual. Todas as vezes que nós vamos dormir, o nosso corpo espiritual com o espírito se desvencilha do corpo físico, fica ligado a ele, mas porém tem mais liberdade, mais autonomia. Então agora ele está participando de atividades no mundo espiritual e o corpo lá no mundo material. Olha que interessante isso. Nós habitamos dois mundos ao mesmo tempo, concomitantemente, o mundo material e o mundo espiritual. Nós navegamos nesses dois mundos porque nós temos dupla estrutura, uma estrutura material e uma estrutura espiritual. E estamos então nessa condição. Bom, aí o que acontece? Bom, vamos imaginar, eu trouxe um exemplo aqui daquele filme Nosso Lar, né? Aí retrata uma situação do espírito André Luiz, o mesmo que eu estou citando aqui dos estudos, é o mesmo que passou por essa situação aí, após a sua desencarnação. Aí, é lógico, é o ator, né, que o está representando. O espírito André Luiz, quando encarnado, foi o médico sanitarista Carlos Chagas. Ele usa o pseudônimo André Luiz, porque, eu não sei se os senhores sabem, essa questão de psicografia é muito complexa. O espírito Humberto de Campos, por exemplo, hoje se identifica como Irmão X. Todos nós espíritas, quando lemos uma obra Irmão X, sabemos que se trata de Humberto de Campos. Mas por que ele mudou o nome? Porque a família do Humberto de Campos, à época, moveu uma ação contra o Chico Xavier e contra a Federação Espírita Brasileira, querendo os direitos autorais dos livros que ele estava ditando através do Chico Xavier. É assim, as pessoas não acreditam, mas se der lucro, aí elas querem, né? E aí o que acontece? O Chico havia doado os direitos autorais, como sempre o fez, para as instituições de caridade. Aí o espírito falou, bom, eu vou resolver essa questão. A partir de agora, tudo que eu escrever vai ser Irmão X. Eu quero ver quem é que vai entrar na justiça contra o Irmão X. Porque a gente estuda na matemática que X é uma incógnita, né? É quem? Pode ser qualquer um, é X, para poder resolver esse problema. A mesma coisa o André Luiz, se ele se identificasse com o nome que ele tinha aqui na Terra, é bem provável que a família também quisesse receber os direitos autorais dos livros que ele estava psicografando. Poderia nem acreditar, mas está vendendo muito, virou até filme, então deve estar dando dinheiro. E aí as pessoas se interessariam. Então, o médico sanitarista Carlos Chagas. Observem que aqui na região, né, do intestino, ele está aqui com uma chaga, né, uma chaga. Mas ele não está com o corpo físico mais, ele desencarnou. Pois é, isso daí é um problema que ele carregou para o mundo espiritual, porque ele foi um suicida indireto. Inclusive, era o maior problema, porque os outros espíritos lá onde ele estava, ficavam chamando de suicida. O chamavam de suicida, ele falava, mas eu não sou, não me matei, eu não me suicidei, não diretamente, mas indiretamente. Consumia muita bebida, fumava demais, né? Tinha uma vida um pouco desregrada, muitos prazeres, e aí ele carregou para o mundo espiritual os reflexos daquilo que ele proporcionou sobre sua indumentária física, sobre o seu corpo físico. Tá, mas, peraí, como é que funciona isso? Olha bem, pessoal, cada célula do nosso corpo está ligada ao corpo espiritual. Tudo aquilo que nós conseguimos prejudicar a nível físico, isso gera reflexos ou repercussão sobre o corpo espiritual. Isso é a lei da repercussão. O que ele estava tendo ali
é uma repercussão daquilo que ele fez sobre o corpo fisiológico, que se refletiu na sua estrutura perispiritual. O perispírito dele aqui, usando um termo técnico, estava esgarçado, sofreu um esgarçamento na sua estrutura. E isso é o que acontece também com os suicidas diretos. Então vamos pegar um exemplo. O indivíduo, experimentando 100% de dor existencial, resolve dar um tiro contra o seu músculo cardíaco, contra o coração. Deu tiro. Vai. A grande e primeira frustração do suicida é exatamente saber que não morreu. Saber que não morreu. Se não existisse vida após a morte, seria a melhor coisa do mundo se suicidar, porque você ia resolver os seus problemas integralmente. Seria a melhor coisa, se não existisse vida após a morte. Só que tem. E essa é a grande frustração do suicida. Por quê? Ele pensou assim, bom, eu estou sofrendo demais, 100% de sofrimento, não resisto, vou acabar com isso, vou acabar. Pá, deu tiro no coração. Aí ele acorda do outro lado, vivo. O corpo exterminado, mas o espírito vivo. Essa é a grande decepção do suicida. Ele pensa, uai, mas não resolveu, não morri, não acabou tudo? Não acabou. E agora, ele ficou com um agravante, que não é Deus que está penalizando ele, não, de maneira alguma, não está castigando porque ele se suicidou, porque ele transgrediu uma lei divina, nada, em absoluto. O que acontece? Olha bem, ele deferiu o golpe contra o músculo cardíaco. O seu corpo vai entrar em estado de decomposição, de putrefação, normalmente. Ele agora está no mundo espiritual. Só que o tanque de combustível dele está cheio. Cheio de quê? Fluido vital. Mas por que está cheio? Simples, olha. Ele saiu do palco da vida antes do tempo que ele tinha programado. Porque se tem uma coisa que não faz parte da programação existencial da pessoa, é o suicídio. Ela usou do seu livre-arbítrio e suicidou, mas não estava previsto isso não. Aí ela saiu e agora o tanque de combustível cheio de fluido vital. Mas e o que tem isso? Uai, não é o fluido vital que mantém ligação entre o espírito e a matéria? É. Se ele está com tanto fluido vital assim, o que vai acontecer? Ele vai se sentir ligado à matéria. O fluido vital vai continuar mantendo essa estreita ligação entre o seu espírito e a matéria. Mas espera aí, mas ela não vai entrar em decomposição? Pois é, vai. E ele vai sentir isso. Ele vai sentir a decomposição como se fosse nele mesmo. Ele vai sentir os odores fétidos? Vai. Como se ele estivesse apodrecendo. Como se ele estivesse com aquele mau cheiro. E o sangue jorrando? Ele vai sentir também. Como se o sangue ainda continuasse saindo do coração do corpo físico. Agora ele tem a lei da repercussão como se ele estivesse sentido em si. Não é castigo divino isso, pessoal. É a lei das consequências. A lei de causa e efeito. Por isso ele experimenta esses sofrimentos, essas dores. Então, essa vinculação entre espírito e matéria é o causador do processo. Agora, lógico e evidente, pessoal. Na economia divina, existe um departamento chamado de contabilidade divina. Nesse departamento, existem os débitos e os créditos de cada criatura. Todos os créditos que aquele indivíduo possui serão utilizados para amenizar o seu sofrimento. Tudo que ele fez de bom, todas as coisas positivas, tudo que ele plantou de bom, tudo agora isso poderá ser utilizado em seu proveito. Então ele não está agora abandonado, apartado. Não. A misericórdia divina o alcança. Só que essa situação ela ela ocorre em função daquilo que ele praticou. Então ele vai acabar tendo que colher um pouco dessas consequências. Ele vai experimentar um pouco de angústia e de sofrimento no mundo espiritual.
mas a misericórdia divina sempre o alcançará. Tá, e agora? Como resolver o problema? O que vai ter que ser feito? Bem, aí é que está. O corpo espiritual está lesionado. Aqui no exemplo do André Luiz, um esgarçamento. Uma nova encarnação vai ser um bom caminho para resolver isso. Mas por quê? Porque é necessário que a estrutura perispiritual, ela agora experimente uma nova modelagem física para drenar esse problema ocasionado, no caso do coração. O corpo físico funcionará como um mata-borrão, como um dreno, para que ele possa reajustar a sua estrutura perispiritual. Então ele vai ser encaminhado em momento oportuno para um novo processo reencarnatório, onde os pais, os membros da família, tudo vai ser adredemente elaborado, organizado, para que ele possa aportar novamente na Terra em um novo corpo. Muito bem. Ele vai reencarnar, aquele processo inicial. Vai se estabelecer a ligação do espírito com a matéria, só que agora, como ele tem um esgarçamento no corpo perispiritual, e o corpo perispiritual é o modelo do corpo físico, é bem provável que a estrutura física ao qual ele vai habitar vai apresentar algum problema na área cardíaca. Uma cardiopatia congênita, por exemplo. Já sai do útero materno apresentando uma cardiopatia congênita. Pessoal, um espaço aqui. Por favor, hein, não vão sair aí fora depois dizendo assim, que todo mundo que tem problema de coração foi um suicida no passado. Eu estou dizendo aqui um exemplo, tá, pessoal? Existem várias situações, né? Várias situações. Né? Não vão depois, porque a gente tem essa mania, né? Falar, lá, tá vendo aí, tem um problema no coração. Ih, eu vi o cara falando na palestra que ele deve ter sido um suicida, só pode. Então, é um caso que eu estou citando aqui, né? Aí, essa nova estrutura física vai funcionar como um dreno para que ele possa, então, expurgar, reorganizar, melhor dizendo, essa estrutura perispiritual que ele lesionou lá numa experiência anterior. Bom, se não for assim, vai ter que se aceitar que o indivíduo nasceu com a cardiopatia por causa da desobediência de Adão e Eva quando estavam lá no paraíso. Porque, segundo consta por aí afora, todas as dores e sofrimentos da humanidade são decorrentes da desobediência de Adão e Eva. O que seria ilógico e injusto, porque tem uns que nascem com cardiopatia e outros nascem com um coração maravilhoso. Uns nascem com uma deficiência grave e outros nascem perfeitos. Olha, por que essa distribuição desigual, já que houve apenas uma desobediência? Então isso é uma coisa fantasiosa, uma infantilidade. O que ocorre é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito está determinando isso. Agora, olha que interessante. Até hoje, a ciência oficial não sabe, nós sabemos na doutrina espírita, a ciência oficial ainda não sabe o que é que faz com que uma célula, qual é a função de uma célula? Ela se alimenta, produz energia, se divide, se multiplica, produz excrementos e morre. A atividade primitiva da célula é essa. Mas o que orienta uma célula para vir e formar, por exemplo, essa unha? Por que ela não veio aqui e formou esse fio de cabelo? Por que ela não veio aqui e formou um tecido articular, um tecido conjuntivo, um tecido epitelial? Quem é que mandou ela para essas regiões? Pois é, a ciência oficial não sabe. Nós sabemos. O perispírito, ele é o molde. É ele que no processo reencarnatório atribui as funções de cada célula do nosso organismo. Por isso é que ele determina, na formação desse novo ser, uma disfunção naquela região que está lesionada. Ele é que determina isso, porque uma célula por si só ela é primitiva, ela precisa de um comando. Se não receber comando, ela não sabe o que ela vai fazer. Quando nós temos um tumor, por exemplo, deu um tumor na pele, a gente fica logo preocupado, um câncer de pele, a gente vai no médico. O médico, então, retira
manda para fazer uma biópsia, o anatomopatologista vai fazer a biópsia. O que ele vai olhar na hora que ele faz a biópsia, naquele pedacinho de tecido? O grau de indiferenciação da célula. Ele vai olhar e falar, bom, essa célula veio da onde? Da tecido epitelial. Muito bem. Qual é a função de uma célula do tecido epitelial? A função dela é essa. Se aquela célula que ele está examinando está longe disso, esse tumor é cancerígeno, é maligno. Agora, se a indiferenciação foi pequenininha, ela apenas se multiplicou desordenadamente, mas ela continua sendo uma célula do tecido epitelial, é um tumor benigno. E o problema do tumor maligno é que ele perde a adesividade, né? A célula perde a adesividade, aí ela cai na linfa, cai na corrente sanguínea e vai passear pelo corpo. Aí ela dá uma paradinha lá no fígado, por exemplo, parou lá. Aí chega lá, ela começa a crescer também, porque ela perdeu o comando, ela era da onde? Da pele, mas agora ela está sem comando. O que ela faz? Se alimenta e se multiplica. Aí ela começa a formar um tumor lá. Aí que começa o problema todo. Então, quem dá essa diretriz é o corpo espiritual. Como ele trouxe um corpo espiritual com uma lesão naquela região, o corpo apresenta então aquelas características, para poder desaguar nele aquele desequilíbrio, drenar aquele problema, a fim de que ele possa ir efetuando a sua recomposição. Talvez sejam necessárias várias encarnações para poder fazer essa recuperação. Bom, já que nós estamos falando em várias encarnações, vou trazer aqui para nossa apreciação um caso famoso de um suicídio. Judas, né? Iscariotes. E ali do outro lado, Joana d'Arc. Pois bem, o mesmo espírito, o espírito que animou o corpo de Judas Iscariotes, foi o mesmo que animou o corpo da jovem donzela de Dom Remy, Jeanne d'Arc, ou Joana d'Arc. Isso está no livro Crônicas de Além Túmulo, ditado pelo irmão X, Humberto de Campos, através do Chico Xavier. E no livro Joana d'Arc, escrito por Leon Denis, um dos grandes filósofos da doutrina espírita. E o pessoal fica até hoje malhando Judas. E nós vamos entender que não faz mais sentido, ou melhor, nunca fez sentido malhar, porque não tem que ficar malhando quem fez esse ato de coragem que ele praticou. Como assim coragem? O suicídio? Não é o suicídio. A questão dele ter entregue a Jesus. Talvez essa tenha sido uma das tarefas mais difíceis delegadas aos discípulos. Uma das mais difíceis. E que ele aceitou fazer. Uma das mais difíceis em que ele aceitou fazer. Mas você está inventando isso, né? Não estou inventando não, está no Evangelho. Está no Evangelho. Vamos fazer uma pequena análise aí do Judas Iscariotes. Natural de Queriote, na Judéia. Olha, dos 12, ele era o único judeu. Os outros 11 eram galileus, porque na época de Jesus era separado Judéia e Galileia, né? Ele era o único judeu. Em Mateus 27:5, fala de um enforcamento. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata para Anás e Caifás, o sumo sacerdote. O que se passava na cabeça de Judas? Ele acreditava que Jesus seria o líder que eles estavam esperando. Aquele que iria fazer com que os judeus tivessem coragem para se levantar contra a opressão dos romanos. Ele viu Jesus caminhar sobre as águas, ele viu Jesus curar as pessoas, aplacar tempestade. Ele imaginou assim: bom, eu consigo um dinheiro, esse dinheiro nós vamos usar para promover o nosso levante. Quando os soldados se aproximarem para aprisioná-lo, ele simplesmente vai desaparecer da mão dos soldados, porque ele é poderoso, ele fez coisas aí que... Então ele vai desaparecer, os soldados vão falar: nossa, o líder deles não consegue nem ser preso. Os romanos vão ficar apavorados e nós vamos conseguir sair da subjugação. Essa era a ideia de Judas. Só que deu errado, né? Porque quando os soldados vieram aprisionar, o que Jesus fez? Se deixou ser preso. Judas ficou
assustado com isso. Falou, ele não escapou, e ele ficou tão atemorizado com essa ideia, que ele voltou, devolveu as moedas, e foi lá e cometeu o suicídio. Em Mateus 27:5 diz que ele se enforcou. Mas em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, no capítulo 1, verso 18, diz que ele caiu sobre as pedras e o seu corpo se fendeu, se abriu de cima a baixo. O que os teólogos fizeram? Poxa, tem uma divergência aí nas narrativas. Como conciliar as duas coisas? Aí eles fizeram, sabe o que? Os teólogos montaram um teatro. Ele se suicidou assim, ele se amarrou num galho da árvore. Só que o galho estava meio podre, e na hora que ele se soltou, ele caiu sobre as pedras. Foi a única maneira de tentar harmonizar as duas narrativas, porque são diferentes, né, as narrativas. Então eles deram um jeitinho de arrumar para não ficar contradição no Novo Testamento. Agora, olha que interessante que nós encontramos em João 17:12. Nenhum deles se perdeu. Ele está dizendo os discípulos. A não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Bom, dá para perceber aqui então que um deles estava com uma missão, com uma tarefa aí muito complexa. Exatamente o Judas Iscariote. Seria aquele que iria trair, né? Como se diz. Tem até o famoso beijo de Judas, né? O beijo da traição. Porque seria aquele que entregaria Jesus. Uma tarefa difícil, adredemente programada, e ele aceitou. Ele não fazia parte da programação, ele se suicidar, mas ele não suportou 100% de sofrimento existencial. E aí ele cometeu o suicídio. Bom, tem como resolver o problema? Tem como. É o suicídio sob nova perspectiva. A visão da doutrina espírita, nova perspectiva. Vamos ver agora um pouquinho da Joana d'Arc? Está aí. Nascimento em 1412. Bom, então, foram mais de 1000 anos para acertar as contas com a própria consciência e com a justiça divina. Mais de 1000 anos. Em Domremy, na França. Não se tem o dia exato do nascimento dela. Alguns historiadores dizem que é dia 6 de janeiro, mas não há uma certa concordância, então eu preferi não colocar. E desencarnou a 30 de maio de 1431 em Rouen, na França, com 19 anos de idade. Aos 13 anos, ela ouvia vozes dos espíritos. E os espíritos se identificavam como santos da Igreja Católica. Por quê? Porque se ela chegasse para o rei, a ordem deles era essa, vá até o rei, Carlos VII. Na época estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Diga a ele que Santa Margarida, Santa Catarina, São Miguel, estão ordenando que você participe da batalha. Se ela chegasse lá e falou, tem uns espíritos aí me falando, um tal de Catarina, ela chegou identificando com o nome de santos. Carlos VII lhe dá uma espada e autoriza que ela vá combater, em nome do exército francês. Ela corta o cabelo, bem curtinho, se veste como homem para não chamar a atenção, e vai. Ela consegue grandes vitórias à frente do exército francês. Só que teve uma batalha em Paris, que ela foi vendida pelos borgonheses, que era uma facção dos franceses que era contra Carlos VII, eles venderam para os ingleses. E aí ela vai ser julgada. Ela foi julgada não como uma guerreira, membro do exército francês, não. Como feiticeira, porque ela contou que ela ouvia as vozes de São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, e a igreja não aceitava de maneira alguma. Inclusive, um dos trechos, do depoimento, eles perguntaram, um cardeal perguntou se ela via os espíritos, ela disse, sim, eu os vejo perfeitamente. Ele perguntou, mas você os vê nus ou vestidos?
Aí ela respondeu meio à altura, e ele não gostou muito. Aí ela respondeu: vem cá, por acaso você acha que Deus não tem com que vesti-los? E aí ele ficou meio chateado com a resposta dela. Foi a gota d'água. Foi aprisionada novamente. Os espíritos apareceram e falaram com ela assim: olha, viemos lhe dar uma notícia. Daqui 3 dias você estará livre. Aí ela ficou exultante de alegria. Com 3 dias ela foi queimada na praça de Rual. Ela não entendeu por que ela foi queimada, mas essa foi a liberdade que eles prometeram para ela. Não era a liberdade do cárcere, é a liberdade do cárcere geral, da estrutura física, da necessidade das encarnações, para resgatar o suicídio anterior. Em uma das suas existências anteriores, como Judas Iscariotes. Mas veja bem, ela não reencarnou direto de Judas para Joana d'Arc, ela passou por várias encarnações, mais de 1000 anos reencarnando em diversas ocasiões e situações, que culminou nessa última como Joana d'Arc. Lá ela entregou, aqui ela foi entregue. Lá ela vendeu, aqui ela foi vendida. Então ela experimentou nesse processo todo de mais de 1000 anos, uma série de condições para que ela pudesse chegar nessa última existência como Joana d'Arc e se libertar. E o povo hoje aí continua batendo no bonequinho, né? Malhando Judas, e ele está muito mais evoluído que todos nós. Já se liberou aí tranquilamente das necessidades encarnatórias em um mundo de expiações e de provas. Até que hoje em dia eles estão botando os bonequinhos com cara de político, essa coisa, até que o pessoal fica mais animado, né, para bater. Mas o sentido básico é esse daí. Então, companheiros, está livre, não está no fogo do inferno, não está sofrendo por toda a eternidade, se libertou. Assim acontece com todos aqueles que cometeram o autoextermínio, o suicídio, vão conseguir também se ajustar perante o mecanismo das leis divinas. Não há uma condenação a um fogo eterno do inferno. E nós, que conhecemos pessoas, que temos amigos, parentes, muitas vezes, que optaram, né, em sair do mundo físico por essa porta, nós podemos colaborar também, podemos ajudar. Nós podemos emitir os nossos pensamentos de paz, as nossas vibrações salutares, as nossas preces, as nossas orações, colocar o nome deles lá no nosso caderninho de oração, sempre vibrar em favor deles, porque com certeza essas vibrações irão alcançá-los. E isso poderá proporcionar a eles um refazimento de energias, poderá ajudá-los a se recompor, para que eles possam, paulatinamente, promover essa recuperação que tanto necessitam da sua condição espiritual. Então, não estão irremediavelmente perdidos. A visão proposta pela doutrina espírita é essa, uma nova perspectiva para essas situações. E nós, que estamos aqui no mundo físico, que estamos sujeitos a todos os embates, todas as dificuldades, como diz o espírito André Luiz no livro Sinal Verde, né? Se você venceu todas as dificuldades desse dia, fique tranquilo, amanhã surgirão outras. Como nós todos os dias enfrentamos dificuldades, problemas, e experimentarmos uma situação muito difícil, de muita dor, muito sofrimento, vamos ter bastante coragem, bastante otimismo, e vamos fazer de tudo para não optarmos por essa porta de acesso ao mundo espiritual, porque nós vamos gastar muito tempo para a nossa recomposição. E olha que uma encarnação hoje não está fácil, uma reencarnação, melhor dizendo. Quando Emmanuel disse para o Chico Xavier que a quantidade de espíritos gravitando em torno da Terra é de 5 vezes a quantidade de encarnados, então aí nós teremos uma casa aí de uns 35 bilhões de espíritos em torno de nós, numa situação em que a quantidade de abortos clandestinos no Brasil está aumentando a cada dia, o controle de natalidade é uma realidade. Imaginem a fila
de espíritos aguardando uma oportunidade para reencarnar, para acertar a sua situação. Não está fácil. E ainda mais uma reencarnação digna, que é mais difícil ainda, com um lar estruturado, condições financeiras, onde se pode oferecer uma boa condição educacional, talvez, quem sabe, se tornar espírita, né? Para facilitar o entendimento das coisas. Então nós temos que pensar bastante, muito. Mas nós não estamos isentos disso, não estamos isentos, porque todos nós enfrentamos momentos difíceis na nossa existência. Então nós não podemos julgar as outras pessoas, aqueles que optaram por essa porta de acesso. Não estamos em condição de fazê-lo, mas temos condição de evitar para cada um de nós, se nós tivermos essa visão bem lúcida das consequências. Seria bem melhor evitar, né, uma situação de mais de 1000 anos para poder acertar por conta de um delito, de um autoextermínio. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos os companheiros. Sei que nesse tipo de palestra, já aconteceu outras vezes, é comum às vezes a espiritualidade, né, aproveitar a questão do tema e trazer alguns espíritos que estão no mundo espiritual e por conta do autoextermínio, para ouvir um pouco, né, das informações que a doutrina espírita tem a oferecer, que é uma informação otimista para eles, né, de que há condições de se recuperar perfeitamente. Então é muito comum a presença desses companheiros que a espiritualidade traz para participar desses momentos de reflexão em torno do assunto. E o convite para os irmãos é o convite da oração e da prece em benefício de todos eles, né, de todos esses nossos irmãos, para que eles possam sentir as nossas vibrações e o desejo que todos nós temos de que eles possam estar ombro a ombro conosco nas nossas experiências evolutivas. Obrigado muitíssimo pela atenção de todos. Peço a Deus que possa abençoar cada família aqui representada, que possa nos amparar ao retorno aos nossos lares, que tenhamos uma semana de muita luta, de muito trabalho, de muito crescimento espiritual, e se Deus permitir, nos vermos no menor espaço de tempo. Muito obrigado.